Olha, a Metra é uma empresa especializada em medicina e segurança do trabalho. O Jefferson Martins está aqui comigo, ele é engenheiro de produção mecânica e de segurança no trabalho. E a gente vai conversar um pouco sobre a empresa e também sobre essa importância desse setor também. Jefferson, bem-vindo ao Sucesso no Campo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Jefferson, para a gente iniciar, qual que é a importância da medicina do trabalho? Medicina e segurança do trabalho é algo que vem a cada dia afunilando para todos os empregadores. Eu costumo dizer que toda empresa, todo empregador que preocupa com o seu empregado, ele coloca na sua empresa a parte de saúde e a parte de segurança do trabalho dos seus profissionais, que a segurança do trabalho nada mais é que garantir a integridade física daqueles colaboradores que produzem para o empregador. Isso é importante também para o bem-estar tanto do empregador como do funcionário? É até interessante, antes de vir, eu estava dando uma estudada aí, se a gente ir às ruas e perguntar para a classe trabalhadora como está o seu ambiente de trabalho. E quando você vê um trabalhador que trabalha em um ambiente seguro, ele se sente tão mais seguro e ele produz mais. Então, hoje, o empregador que investe em saúde do seu colaborador, que investe na parte de segurança do trabalho, além dele ter um trabalhador mais alegre, ele tem uma produção melhor, porque o empregado, ele sabe que ele está trabalhando com segurança e de que ele vai voltar para casa melhor do que quando ele chegou. Esses cuidados também não se tratam apenas dos EPIs, mas também de ter esse cuidado diariamente, esse acompanhamento também, esse monitoramento, para sempre preservar esse ambiente propício ao trabalho, a um trabalho saudável também? Isso. Antes da gente implementar os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, tem uma série de coisas que a gente tem que introduzir na empresa. Eu costumo dizer que antes de você colocar o EPI, você tem que eliminar aquela fonte de geradora. Um exemplo é uma empresa que emite um ruído acima do limite de tolerância, ao invés de você colocar um protetor auricular por conta daquele ruído, e se a gente ir lá naquela fonte geradora e eliminar ela do processo de trabalho. Então, o EPI a gente costuma utilizar quando realmente não tem mais uma forma de você eliminar a fonte geradora. Então, o nosso processo de trabalho consiste em fazer o levantamento do risco e proporcionar condições aonde o colaborador consiga trabalhar de uma forma segura. E o EPI nem sempre é bom. Muitas das vezes o colaborador entende aquilo como uma certa armadura. Então, quando a gente consegue eliminar a fonte, a gente não precisa, de fato, colocar o EPI. O EPI só é necessário quando, de fato, a gente não consegue eliminar a fonte. E também nessa questão do EPI, fazer essa conscientização com os colaboradores da importância dele, porque às vezes o colaborador entende que pode atrapalhar, por exemplo, o serviço, o trabalho, aquele paramento todo. Então, ter esse trabalho também de conscientização com os funcionários é parte da medicina do trabalho? Sim, com certeza. Uma das desculpas que a gente sempre ouve é a vida inteira eu fiz isso sem utilizar o EPI. Agora que vocês chegaram, vocês estão colocando EPI para a gente e tal. Mas, na verdade, a nossa conscientização o EPI, quando a gente realmente decide que a gente tem que implementar, é para a própria segurança da pessoa, não só da vida, mas para a proteção dos membros dela. Quando a gente coloca uma luva no trabalhador, é para proteger as mãos, quando a gente coloca o óculos, é para proteger os olhos. Então, essa conscientização, ela deve acontecer e, assim, é uma conscientização fácil de fazer. E como tudo na vida, o empregador e o empregado, eles têm os direitos, mas eles também têm os deveres. E as normas regulamentadoras, se tratando de EPI, a NR6, ela é bem clara quando ela fala sobre os direitos e os deveres de ambas as partes relacionado ao equipamento de proteção individual. E também essa questão interfere na saúde mental também, tanto do empregador quanto do empregado? Isso também faz parte? Hoje a gente está numa era onde
a área mental, ela está muito afetada. Então, a gente combate, inclusive, lá na Metra a gente tem a doutora psicóloga que faz todo esse trabalho, porque a gente não consegue, por mais que, como empregador, a gente orienta, olha, os problemas você deixa em casa, mas não é bem assim. O ser humano, muitas das vezes, ele não consegue dividir, né, entre os problemas pessoais com os problemas relacionados ao trabalho. Então, a medicina e a segurança do trabalho, ela também age na parte psíquica do colaborador. Então, de vez em quando, a gente tem que fazer, inclusive, sessões, né, com o psicólogo, com esse colaborador, a fim de que ele volte a produzir e volte a estar, né, com a integridade física e psíquica boa para ele realizar o processo de trabalho dele. E é importante salientar que quando você tem um colaborador que não está bem mentalmente, além do processo produtivo dele não estar bom, ele acaba atrapalhando o próximo e ainda colocar em risco o colega, né? Porque quando ele está trabalhando disperso, além dele colocar a atividade dele em risco, ele coloca a atividade do colega também. É um cuidado individual, mas que pode afetar o coletivo, né? Sim, dentro da segurança do trabalho, a gente fala em proteção individual e proteção coletiva. Então, dentro da parte psíquica, a gente bate muito nessa tecla, porque a pessoa que não está bem, o ambiente inteiro pode não estar bem por conta daquele profissional. Então, a ideia da saúde mental estar ótima, ela faz com que o processo produtivo traga bons resultados. E quando você tem alguém lá que não está bem, os resultados, né, podem ser prejudicados. Jefferson, você falou sobre alguns trabalhos da Metra em relação à saúde mental, mas também quem que é a empresa, quem que é a Metra e quanto tempo está em Jataí? Ótimo, a Metra é uma empresa de medicina e segurança do trabalho. Ela está em Jataí desde 2008. Anteriormente, ela era conduzida pelo Dr. Genaldo. Dr. Genaldo de Lima Martins, que hoje é o nosso médico responsável técnico, faz um trabalho muito bem feito aqui na cidade. E assim, engraçado quando você fala em medicina do trabalho, todo mundo fala assim, é só olhar na sua cara. E a gente conseguiu transformar isso em uma medicina do trabalho como deve ser feita. Hoje, quando um colaborador chega até a Metra, ele passa por um processo, né, de anamnese clínica, a gente faz um processo de riscos ocupacionais que ele está a dispor, onde a gente consegue deixar a empresa realmente amparada. De 2010 para cá, a gente começou esse trabalho de formiguinha e hoje a gente vê o quanto a gente desenvolve um trabalho bacana na cidade em relação a isso. Porque o colaborador, ele sai de casa com o intuito de ganhar o pão. E ninguém sai de casa para se acidentar ou para, né, passar por um acidente. E quando você trabalha com a segurança, você tem essa certeza. Então, é muito prazeroso trabalhar com saúde e segurança do trabalho, porque você consegue amparar, né, o CNPJ em relação aos processos, em relação a questões trabalhistas, mas o principal e primordial é você cobrir o CPF, né, onde ele consegue estar trabalhando seguro, trabalhando com a qualidade de vida melhor, aonde ele tem os treinamentos também na área de segurança do trabalho, aonde ele possui as orientações, né, conforme tem que acontecer. E vou trazer de primeira mão, a Metra está abrindo a unidade 2 aqui em Jataí, e além dos serviços de saúde e segurança do trabalho, a gente vai estar trabalhando também na área de clínica popular, para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora, muitas das vezes, ela depende do Sistema Único de Saúde, que nem sempre consegue ser ágil. E a saúde, ela é o bem principal. O bem principal que a gente tem. Eu costumo dizer, quando você tem saúde, você tem tudo. Então, a gente vai trazer para a cidade essa unidade 2 que vai atender, além da medicina do trabalho, também esses exames aí a preços populares para toda a classe trabalhadora de Jataí.
Jefferson, uma novidade muito boa para toda a população, que a medicina do trabalho está dentro de todos os setores. E eu queria te agradecer pelo tempo, pela parceria aqui com a gente também, e para a gente marcar para falar mais sobre medicina do trabalho, que muitas vezes fica resumido a exame demissional e admissional, e na verdade, toda uma escala e um acompanhamento diário. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre a parte de medicina, a parte de segurança do trabalho, e vai muito além do exame admissional, demissional. Eu costumo dizer que toda empresa que preza, né, pelo seu CNPJ e pelas vidas que ali estão, ela faz o processo de saúde, o processo de segurança do trabalho, o processo psíquico dos seus colaboradores. E estou sempre à disposição, não só aqui quanto lá na Metra, para quem tiver alguma dúvida, pode ligar, pode perguntar, a gente está sempre à disposição. Obrigado.